Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torre e as informações de Vasco e Flamengo. Valeu, pessoal. Nome definido para o árbitro do jogo Clássico dos Milhões, domingo, 19 horas, Maracanã, Vasco e Flamengo. Quem vai apitar é Wagner do Nascimento Magalhães com Rodrigo Nunes de Sá no VAR. Isso tudo foi decidido na tarde desta sexta-feira aqui na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. A FERJ convidou os clubes Vasco e Flamengo, envolvidos no clássico, para definir em consenso o nome ideal, na verdade os nomes ideais para a arbitragem desse clássico no Maracanã. O entendimento de pelo menos quatro árbitros que estão na prateleira de cima da FERJ. Existia quase que um consenso em nomear tanto o Bruno Arleu quanto o Wagner, e na impossibilidade do Bruno, entendendo a magnitude de um clássico, um peso como esse, a necessidade de árbitros experientes. Eu acho louvável a transparência do processo da FERJ, do Departamento de Arbitragem da FERJ também. Como foi dito, foi um nome escolhido, ambos os nomes, né, escolhidos em consenso, e que também são a opinião da área técnica do Departamento de Arbitragem da FERJ. Se nós entendermos ser assim no Vasco e Flamengo, acho que com certeza serão nos demais clássicos, porque todos eles têm o peso igual, né? Então é isso. Está aí o posicionamento de cada um. Lembrando que houve polêmica nas duas últimas rodadas. Os dois árbitros que apitaram jogos do Vasco contra Bangu e Nova Iguaçu acabaram afastados por conta de erros gritantes. Foram classificados assim pela FERJ, então eles foram afastados. Diante de toda essa polêmica, houve essa solução na sexta-feira à tarde, aqui na sede da Federação. Na antevéspera do clássico, de um clássico dos milhões, Elton, Vasco e Flamengo, a notícia é o acordo entre os times para a escolha do árbitro do jogo. É demais, né? A gente escolheu o nosso professor que vai dar a nossa nota, né? A gente precisa passar de ano e precisa concluir o curso. Vou escolher o professor que vai dar a minha nota. Então é mais ou menos isso que Flamengo e Vasco fizeram, né? O Wagner Magalhães também é um árbitro que já se envolve em polêmicas, e isso é inerente à arbitragem brasileira. Na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, muito criticado por um jogo Santos e Coritiba, marcou um pênalti que ele ficou meio indeciso de marcar, demorou para marcar, depois foi para o árbitro de vídeo e acabou validando um pênalti que para muitos, né, eu acho que na interpretação de muitos não foi pênalti, né, a favor do Coritiba, mas, enfim, seguiu a sua trajetória dentro do Campeonato Brasileiro. A gente ouviu aí, parece até aquelas histórias do futebol da década de 90, né? Que o cara senta, tivemos dois para escolher aqui, porque a gente lembra, né, que o Estatuto do Torcedor, ele há muitos anos exige sorteio dos árbitros, né? Você coloca ali os nomes dentro de um pote e sorteia o árbitro para o jogo. Isso tem sido descumprido há muitos anos já. No futebol brasileiro. Então passou de novo a ser escolha, como era há anos atrás. Eu entendo que os melhores árbitros precisam estar nos melhores jogos, nos jogos grandes, mas você precisa ter mais de um, e aí faz o sorteio. Qual o melhor, né? Então, acho que nesse caso eles estavam entre o Bruno Arleu e o Wagner Magalhães, e na impossibilidade de um acabou sendo o outro. O Rodrigo Nunes tem um problema, né, muscular, e por isso vai ficar no VAR. Então é uma escolha de dois times que chegaram num consenso de que talvez esse árbitro prejudique menos, né, o clássico. Vamos ver como vai se desenrolar o jogo, né? Porque eles não podem, na segunda-feira, né, Tseng, reclamar de absolutamente nada. Se acontecer polêmica no jogo, eles escolheram o árbitro. Então não tem desculpa se a arbitragem do futebol brasileiro, que já é muito criticada e tem os seus problemas, errar, o que tem sido muito comum. Não tem muita justificativa para os dirigentes darem na segunda-feira depois desse jogo. Em São Paulo já tivemos histórias até de finais de Campeonato Paulista, 3 árbitros no sorteio já no estádio. Aí o que não foi sorteado para apitar o jogo, os 2 outros iam bandeirar. São histórias e
tantas histórias do futebol brasileiro, mas acho que não é assim que resolve. Agora, no campo, quem chega melhor? É o Flamengo, e o Vasco ainda está se achando, né, na temporada. Eu acho que no campo o Flamengo chega melhor, e aí eu acho que tem também essa questão do lastro, né, da trajetória, do time que já joga junto há mais tempo. Os dois treinadores, né, chegaram, o Ramon Dias até um pouco mais de tempo de trabalho do que o Tite, mas tem essa questão de reformulação de elenco, ainda muitas carências nesse grupo do Vasco, os jogadores ainda readquirindo a boa forma, é um time dependente do Payet. É um jogador que, quando não atua, e olha que não é titular absoluto, né? Tá tentando garantir essa titularidade agora nessa temporada por conta de uma melhor forma física, de uma adaptação ao futebol brasileiro. Mas o Vasco sente muita falta de um jogador como ele, de um jogador como o Paulinho Paula também, que era o motorzinho dessa equipe. É um time que o sistema defensivo está sendo modificado, porque era um sistema envelhecido, né? Com o Maicon já veterano, e isso sem falar do Medel, que tá jogando de zagueiro, joga de volante, mas também um jogador veterano. Então é uma tentativa de mudar esse sistema defensivo contra o Flamengo, que já se conhece, e o Tite já conseguiu incutir nesses jogadores a forma que ele gosta de jogar, né? Esse jogo posicional, mas de muita movimentação ali do meio para frente. O Flamengo larga na frente, mas tem um adversário que já deu mostras, né, de que a superação, um time de intensidade, um time que luta até o final, também pode vencer jogos grandes. Eu acho que o Vasco tem mais uma oportunidade de mostrar isso no Clássico. Deste domingo, 7 horas da noite, Vasco e Flamengo. Assim que a bola parar de rolar, tem linha de passe, mesa redonda com a repercussão do Clássico dos Milhões, apresentação do William Tavares. Às 7 da noite tem Vasco e Flamengo ao vivo no Sport TV pelo Campeonato Carioca, um clássico que marca a abertura do Maracanã no ano. Enquanto se prepara para o jogo, o Vasco segue se reforçando. Esse aí é o Pablo Galdames, volante chileno, 27 anos. Ele desembarcou ontem no Rio com a cadelinha Moca. Estou muito contente. Galdames disse que está muito feliz e é uma grande oportunidade jogar num time tão grande e importante como o Vasco da Gama. Galdames estava no Genoa, da Itália. É o 7º reforço do Vasco para a temporada. Antes dele, tinha chegado o atacante Adson. Veio do Nantes, da França, e já está treinando. Todo jogador sonha em jogar numa instituição como essa, que a gente possa conquistar vários títulos e ser muito feliz aqui. O Galdames e o Adson ainda não vão estar à disposição do técnico Ramon Dias amanhã. Mas no primeiro clássico do ano, contra o Flamengo no Maracanã, o Vasco vai a campo com o que tem de melhor no momento. O único desfalque é o meia Paulinho, que sofreu uma grave lesão no joelho. Se Ramon Dias optar pela formação com 3 zagueiros, o time provável vai ter Léo Jardim, João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique ou Rojas, Zé Gabriel, Jair, Payet e Lucas Piton, Rossi e Verratti. Se a escolha for pelo 4-4-2, um dos zagueiros pode dar lugar ao atacante David. O auxiliar Emiliano Dias disse que quando as coisas vão mal, é preciso dar algo a mais nos clássicos e que o Vasco vai jogar com tudo que tem contra o Flamengo. E o que tem de melhor contra o maior rival é sempre uma vitória. Raed, esse golpe foi duro, hein? O Vascaíno não esperava tomar um golpe desse logo no início de temporada, perder um dos seus principais jogadores, um jogador que foi muito importante depois que chegou no ano passado, o Paulinho, pela dinâmica no meio campo ali. A gente viu no primeiro bloco ele fazendo um gol sobre o Bragantino, aquele foi um dos gols da vitória do Vasco que salvaram a equipe do rebaixamento no ano passado. Tava começando a temporada, a gente não sabia como é que ia ser ele na temporada ainda, mas assim, pelo que ele fez no ano passado e pelo que poderia se esperar dele para esse ano, foi realmente um golpe duríssimo, né? Jogador de dinâmica no meio de campo. O Vasco perde bastante sem o Paulinho, principalmente nesse período de reconstrução. O Vasco segue em reconstrução. Ano passado, a permanência na primeira divisão foi importantíssima para o prosseguimento do plano de quem comanda o futebol do Vasco, né? E o Paulinho era peça, motorzinho importante desse meio de campo, que vai precisar se reestruturar na sequência da temporada. Infelizmente, boa recuperação aí para o Paulinho. Muitos vascaínos falam que ele correu e correria, especialmente em 2024, para o Payet. Ou seja, ele seria o cara que desafogar um pouco o Payet. A gente sabe que o Payet tem 36 anos, está muito bem fisicamente, está em comparação com o ano passado, perdeu peso, ganhou massa.
magra, tá jogando fino da bola, mas ele não é um jogador rápido, é um jogador de cadência, um jogador do último toque, de criar algumas jogadas, não é um jogador de correr. E sem o Paulinho, como você acha que isso pode influenciar o jogo do Payet? Até porque o cara que disputava a posição com o Paulinho, o cara que está sendo preparado ali para essa função, a escolha pode ser o Praxedes, que não tem tanta dinâmica quanto o Paulinho. Eu acho o Praxedes até muito bom jogador. A torcida do Vasco não gosta tanto do Praxedes, tem ali certa implicância com o jogador. Eu acho o Praxedes tecnicamente muito bom, mas realmente ele não entrega o que o Paulinho poderia entregar no meio de campo, principalmente nessa questão de liberação, um pouco maior liberação do que o Payet. Quando o Vasco tem a posse de bola, esses 2 meias internos, eles são os responsáveis por dar ali a dinâmica do meio de campo. Seja ele o Payet com o Paulinho ou o Praxedes, aí vai do encaixe do técnico do Ramon com o adversário que ele planeja para a equipe. Mas o Paulinho daria um pouco mais de liberdade pela movimentação para o Payet do que o Praxedes, por exemplo, poderia dar. Outro jogador que poderia dar essa liberdade de movimentação, mas que também não foi bem no ano passado, não teve seu espaço, não teve desenvolvimento, seria o Marlon Gomes, que está com a seleção brasileira, inclusive com promessa de venda já encaminhada para o exterior. Outra solução pode ser o que ainda não está no Vasco, né? A ida ao mercado, o Vasco contratar outros jogadores. Provável que essa lesão do Paulinho tenha mudado um pouco o radar dos diretores do Vasco, né? E talvez estavam buscando um jogador numa posição e agora vão ter que procurar alguém para substituir. Esse foi um dos principais jogadores do Vasco no ano passado. Você já tem alguma coisa, né? Tem o Galdames que chegou, tem o Esforça, que também está com a seleção da Argentina, que vai disputar o quadrangular final. Mas você acha que o Esforça especificamente faria o que o Paulinho faz? Não, parece ele mais um primeiro volante, mais um disputando posição com o Zé Gabriel. Né? Disputando posição com o Zé Gabriel, porém com características diferentes. Aquele primeiro volante de auxílio na construção, não é aquele primeiro volante só de proteção à zaga. Então o Ramon pode encaixar, inclusive, o Esforça na função do Paulinho, porém reajustando ali o posicionamento dos seus jogadores de meio de campo. Não fazendo um volante à frente da zaga e liberando 2 meias, e fazendo ali talvez um meia, os 2 volantes protegendo a zaga e liberando um pouco mais a construção do Payet. Isso aí é apenas a rotina de treinamentos e os jogos, a gente vai poder entender como é que o Ramon planeja esses reforços. Antes de a gente falar um pouquinho sobre o Vasco que vai estar em campo amanhã, né? Pois Esforça, como você disse, está com a seleção argentina, ainda não... Nem foi apresentado, o Galdames acabou de chegar, também não deve jogar. O Adson, que é outro reforço do Vasco para a temporada, ainda não estará à disposição nesse clássico. Esse aí, o Adson, ele foi contratado para a lacuna deixada pelo PEC vendido para o Galaxy. Porém, pode ser um jogador que se encaixe nessa função do Paulinho. Pode se reinventar e jogar naquela posição, ou ele já jogou nessa posição? No Corinthians, quando ele surge no Corinthians, ele não fazia só o corredor do lado do campo, ele também fazia o meio interno atrás do atacante de referência. Então o Adson pode ser um cara que pode suprir essa ausência do Paulinho. Mas isso é um papo para o restante da temporada, que para amanhã nenhum desses nomes está à disposição. O Vasco, provavelmente, como a gente viu na matéria do Jupa, deve ter o meio campo ali com o Medel, com o Jair, com o Praxedes, com o Payet, e aí mais à frente o Verratti, quem sabe o David jogando também, entrando ele no ataque. Como é que você vê o Vasco chegando para esse jogo de amanhã contra o Flamengo? O meio de campo do Flamengo é o setor mais preocupante para o Vasco no Clássico. É um setor com muita qualidade. Você imagina o meio de campo do Flamengo com o Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Se o Vasco der espaço de campo para que esses jogadores possam trabalhar, pode ser um fator de risco para a equipe num Clássico. Então eu imagino o Ramon Dias e o seu auxiliar, o seu filho Emiliano, projetando não dar espaço para esses jogadores de meio de campo do Flamengo. Por isso a entrada, por exemplo, do Jair do lado do Zé Gabriel, ou do Medel um pouco mais adiantado ali, fazendo aquela função, um meio de campo mais encorpado, para não deixar que esses jogadores do Flamengo flutuem entre as linhas de marcação do Vasco. Emiliano disse que amanhã é vida ou morte. Botou um peso grande nesse jogo, se é que tem como colocar um peso maior em Clássico Flamengo, né? O Clássico terá, ao contrário de Atlético Mineiro e Cruzeiro, teremos torcida dividida no Maracanã. Promete estar cheio. E pelo Flamengo, o Clássico será marcado pela estreia do De La Cruz no Maraca. 8. Números quase obrigatórios entre os 11 titulares de um time de futebol. O 18 é mais raro, favorito do Nicolás de la Cruz. Com ele, o uruguaio de 26 anos deu os primeiros passos como profissional, quando ainda jogava no Liverpool de Montevidéu. Pelo jeito, a torcida já se acostumou ao número e à cara nova. Tá vendendo muito? O pessoal tá pedindo? Muito, tá saindo demais.
Ele deve ser titular na partida de amanhã, mas o Matias Vinha, outro reforço uruguaio, ainda não tem condições de jogo. Até agora, o De La Cruz jogou 162 minutos com a camisa do Flamengo. Nos amistosos nos Estados Unidos, começou no banco contra o Philadelphia Union e foi titular contra o Orlando City. Em Belém, contra o Sampaio Corrêa, foi titular outra vez e mostrou um pouco da versatilidade que o Tite espera. Ele é um jogador que pode jogar como um jogador de articulação, tanto central como do lado para dentro. Por vezes na seleção uruguaia joga como um meia mais avançado na função do Arrascaeta, mas tem sim nessa tripla função. A estreia do Nico De La Cruz no Maracanã será em grande estilo amanhã contra o Vasco, à altura de quem vestiu a camisa do River Plate por 7 anos. Após defender os milionários, apelido do gigante do futebol argentino, o De La Cruz será apresentado ao Clássico dos Milhões. Nos anos de Argentina, ele se acostumou a jogar o Super Clássico contra o Boca Juniors. A despedida de lá foi com o título dos milionários no Troféu dos Campeões, o equivalente à Supercopa do Brasil, mas contra o Rosário Central. Prenúncio de prosperidade nessa nova fase da carreira. De La Cruz vai estrear no Maracanã e vai estrear contra o Vasco. Tá gostando desse início de temporada dele? Jogou muito pouco ainda, né? Muito no começo, ainda não fez gol, ainda não deu assistência, mas isso não quer dizer que ele não tenha atuado muito bem, né? O que você acha, Regi? O De La Cruz nunca foi jogador de números. Ele não é um jogador, faz muito meia, que faz muitos gols ou dá muitas assistências. Ele é um jogador que cria dinâmicas ali para o time, oportunidades para os seus companheiros, também faz gols, também dá assistências. Mas para mim a principal característica do De La Cruz é o jogo que ele gera e não os números que ele tem. De La Cruz, como o Tite falou, pode jogar pelo lado do campo, pela direita, uma posição que está em disputa no Flamengo, ele ou o Luiz Araújo. O Tite está colocando o De La Cruz ali naquela função. Pode jogar como meia atrás do atacante, que função que já tem o Arrascaeta, mas que na seleção uruguaia ele é o titular, o Arrascaeta é o banco. Pode jogar como volante, segundo volante, foi assim que o Tite colocou ele no segundo tempo do último jogo do Flamengo no Campeonato Estadual. Um jogador que pode jogar em muitas funções em campo. Lembra do papo que a gente estava falando do Abel, que ele consegue modificar o time sem ter que substituir um jogador? Ele pode fazer isso, o Tite pode fazer isso com o De La Cruz no Flamengo. Se ele quiser fazer um meio de campo mais parrudo, com 2, 3 volantes à frente da área, ele pode simplesmente mudar o posicionamento do De La Cruz, fazer ele ali do lado do Pulgar, recuar um pouquinho o Gerson. Gerson e De La Cruz são jogadores extremamente versáteis, são dois jogadores que mudam um sistema de meio de campo sem precisar fazer qualquer tipo de substituição. Mas amanhã, para começar o jogo, você acha que ele entra com qual formação? Onde o De La Cruz começa a partir de amanhã? A gente sabe que tudo pode mudar durante o jogo, depende do que acontecer. Mas para iniciar o jogo, você imagina que ele começa em que lugar ali no meio campo? Na disputa do posicionamento do Tite, que o Tite vem colocando no time do Flamengo desde o ano passado, o De La Cruz entra no corredor do lado direito. Mas o Tite mesmo já explicou. Um meia no corredor do lado direito não é um atacante de corredor do lado direito. Não é o cara da velocidade, do drible. É o cara que vai construir jogo vindo para dentro, junto, por exemplo, do Arrascaeta. A grande questão para mim não é nem o aproveitamento do De La Cruz ali. É como o Flamengo vai se estruturar, com qual lateral para fazer ali a companhia ao De La Cruz pelo corredor do lado direito. Se vai ser o Varela, que é um lateral que não tem tanta chegada no ataque, mas que é um lateral defensivamente mais sólido. E Bolinha. No caso do Pedro, foi titular já em outros momentos com outros treinadores no Flamengo. Mas para o Cebolinha é uma revolução, né? Agora ele está tendo, parece que, mais tempo como titular, assim, é um momento muito especial para ele. O que você pode dizer do Everton Cebolinha e como você acha que ele vai ser aproveitado, não só amanhã, mas nesse início de temporada do Flamengo? Nesse esquema tático do Tite, que deixa o atacante de lado de campo naquela amplitude, né, pisando na linha lateral e recebendo a bola só para o 1 contra 1, Cebolinha é fundamental. Ele tem, inclusive, características mais importantes que o antigo titular da posição nessa função, que é o Bruno Henrique. Bruno Henrique é o atacante de ganho de velocidade na corrida das costas do adversário, da explosão. Cebolinha é um atacante de mudança de direção. Então, é um início de temporada muito promissor, realmente, pegando para o Cebolinha a principal característica dele, que é o drible, a mudança de direção. Falta ali um pouco de refino na tomada de decisão, ele pode ser um pouco melhor na tomada de decisão, ali no último passe, na finalização, mas faz um início de temporada muito bom. E o Pedro é o atacante que segura a zaga adversária próximo do gol adversário. É o atacante de referência que finaliza de qualquer jeito. Você não pode dar mole, você não pode subir linha de marcação. Você tem que ficar lá esperando, porque o Pedro, se pegar a bola dentro da área, você corre o risco grande de sofrer o gol. Ao contrário do Gabigol, que é o atacante de explorar as costas da defesa adversária.
Então, características diferentes de jogadores diferentes em funções ali com a utilização do Tite. Verdade que ele tem muitos jogadores bons à disposição, né? Inclusive é isso. Sai o Pedro, entra o Gabigol, de repente sai um outro jogador e entra o Gabigol e jogam os dois ao mesmo tempo, assim, para a partida de amanhã especificamente. Como é que você acha que vai ser o comportamento dos dois times? Como é que você acha que o Vasco vai se comportar? Como é que você acha que o Flamengo vai se comportar? Tem alguma ideia do que pode acontecer? Não tem muito para onde fugir, né, Rafa? Porque o que eu falei do Clássico Paulista, o que eu falei do Clássico Mineiro, eu vou falar do Clássico Carioca. Um clássico, outros componentes entram em campo. O Vasco, como o próprio Emiliano Dias falou, é um clássico de vida ou morte. Quando as coisas não estão bem, o clássico pode te fazer mudar de patamar. O Vasco vai competir, como nunca, num jogo contra o Flamengo, por mais que ainda seja pré-temporada. O Flamengo tem que competir, igualar na competição, se quiser prevalecer a parte técnica. Ainda mais depois do que o Vasco apresentou na última rodada, depois de uma derrota impensável para o Nova Iguaçu, que jogou muito bem, jogou muito melhor que o Vasco, inclusive, jogo que não foi disputado aqui no Rio, não foi disputado lá em Uberlândia. Poupou vários titulares, mas depois o Payet entrou, depois os outros jogadores que provavelmente serão titulares amanhã entraram também. A gente não pode também esquecer, né, que o time principal do Vasco, ele jogou por 4 minutos nesse campeonato estadual, até a expulsão da segunda, terceira rodada. Do Jair. Que entrou ali naquela função do Paulinho, depois da lesão do Paulinho, infelizmente. Outros fatores entram em campo também para o Vasco para tentar motivar a equipe. Dos últimos 10 jogos disputados, o Vasco venceu 2. 8 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco. Então, são coisas que entram aí nesse caldeirão que vão fazer o jogo de amanhã. E, de novo, a mesma coisa que eu falei para o Clássico Mineiro e Clássico Paulista. Não é uma vitória do Vasco que vai fazer o Flamengo falar nessa pré-temporada que está tudo errado, nem uma vitória do Flamengo que vai falar para a torcida do Vasco que está tudo errado no trabalho do Ramon. O time ainda está, principalmente agora com a ausência do Paulinho, o time... Galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. O Flamengo provavelmente irá ganhar com facilidade do Vasco no clássico de hoje, porém jogo é jogado. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. 2024 é o ano. Então, mano, esse trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais. Demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer. Tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa... os primeiros clientes demoram a aparecer, cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?